Olá, boa noite. Então, 21h07. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, mais uma live de entrevista com alunos do curso de formação Telemedicina na Prática. Hoje eu vou estar falando com uma médica dermatologista. E aqui, nessa live, nós também discutimos estratégias para iniciar e ampliar seus atendimentos via telemedicina de forma segura. Eu sou Asdrubal, sou médico, professor universitário, e o tema de hoje é entrevista com alunos, telemedicina na prática, dermatologista. Então, eu vou dar aqui as boas-vindas à doutora Tassiana, que aceitou o nosso convite para participar hoje. Vou chamá-la aqui no YouTube e lá no Instagram. Doutora Tassiana, vou te chamar lá também para se juntar lá no Instagram. Prontinho, mandei um convite lá também. É só aceitar. Ok. Já aceitei, estou aqui. Certinho. Estava dando um pouquinho de microfonia, mas eu acho que é do som lá, agora sim. Então, doutora Tassiana, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar dessa live, falar sobre a sua experiência, né, na dermatologia e a telemedicina. E vou deixar você se apresentar aqui para o pessoal que está nos acompanhando, de qual cidade você é, e a sua formação também, resumir para o pessoal. Bom, eu sou Tassiana Mourão, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Está tudo certo, né? Tudo perfeito. Então, eu estou falando aqui do norte de Minas, uma cidade que se chama Montes Claros. E minha formação foi toda em Belo Horizonte, fiz medicina há 21 anos, me formei. E trabalho com dermatologia há 16 anos. Sou professora universitária, também nesse período todo aí. E estou engatinhando ainda na telemedicina. Certo, doutora Tassiana, mas mais uma vez, então, obrigado, que bom. E é muito legal também ter uma colega que também dá aula, né, na universidade. A gente dá aula no curso de medicina, dá um vigor, né, dá um ânimo, né. É muito bom, né. É gostoso. Doutora Tassiana, já que é uma entrevista com alunos, né, do curso de formação telemedicina, como é que você conheceu o curso e também me conheceu? Olha, na verdade, eu tinha uma vontade de começar a fazer telemedicina, mas muita coisa me incomodava. Eu acho que, como boa mineira, eu tinha medo de fazer as coisas erradas. E cada pessoa Sim. que eu perguntava fazia de uma forma, né? A pandemia veio e a gente teve que atender com telemedicina, mas eu queria algo que me desse o beabá e me contasse como fazer de uma maneira correta. E conversando com um colega dermatologista, Dr. Frederico Sanches, ele me disse que te conhecia, que você tinha um curso, e eu entrei em contato com você. Eu até olhei aqui há exatos quase um ano, né, mais ou menos em janeiro de 2021, e você estava começando a semana da telemedicina. Eu assisti a semana e logo depois entrei para o curso. Ah, sim. Legal, Então, aproveito aqui e mando um abraço aí para o Dr. Frederico Sanches, né, nosso colega, né, amigo, né, que nos juntou também, né? Legal. E aí você fez o workshop, gostou e entrou no curso, né? E antes, né, de também conhecer o curso, né, como é que era a sua rotina antes da telemedicina, no seu dia a dia? Eu tinha tenho ainda as aulas na faculdade. Dentro das aulas eu tenho um ambulatório de dermatologia voltado para a dermatologia pediátrica, com o 10º período de medicina. E eu tenho meu consultório. Basicamente isso que eu fazia, né, que faço ainda. E eu tinha uma vontade e tinha uma necessidade, porque a gente que trabalha no Instagram, eu comecei a ficar mais ativa no Instagram, as pessoas me perguntavam no Instagram se eu atendia com telemedicina e eu não tinha nem o que responder, ficava com medo de falar que eu atendia e ficava de não dar conta e ficava com medo de falar que eu atendia. Então, assim, eu tive essa necessidade realmente, mas eu nunca... eu só dividia meu tempo entre a faculdade e o consultório. Certo. E quando é que você falou que o Instagram, as pessoas perguntavam sobre telemedicina, né? Isso que te levou a fazer telemedicina, né? Procurar fazer.
E qual era a sua maior objeção em relação à telemedicina, né? Como você falou, como uma boa mineira, eu queria ver como funcionava. Qual a sua maior objeção? Era o exame físico. Eu ficava pensando assim, como que o dermatologista vai atender sem examinar o paciente? Como é que eu ia fazer esse exame se eu não estivesse do lado do paciente? E isso me incomodava muito. Eu achava que seria impossível, que eu não conseguiria fazer, dar a ajuda que o paciente precisava naquele momento sem fazer o exame. Era a minha maior objeção. Tô botando, tirando o microfone, porque tá dando um pouco de eco, tá? Aí tem um delayzinho. Isso é uma objeção, acho que da maioria, a maioria não, quase todo mundo, e até eu tinha essa objeção, né? E a especialidade de dermatologia é uma especialidade muito visual, né? E até eu comento, né? Não sei se você passava por isso também, que muitos colegas dermatologistas, então, depois que veio o advento do WhatsApp, estão lá, né? Ali pega o WhatsApp e aí um parente, conhecido, amigo do amigo, manda uma foto de uma lesão de pele e pergunta: e aí, o que é isso? Milhares vezes, né? E não Não só eles, acontece. mas também alunos também, né? Às vezes formaram, estão em outras cidades. Montes Claros é um polo aqui do norte de Minas, são quase 500 mil habitantes. Montes Claros e ao redor ainda tem mais. E eles estão espalhados por aí. Eles ficavam discutindo casos comigo o tempo inteiro. E não só os parentes, mas também muitos colegas médicos e de pacientes que talvez não tinham condição, às vezes, de se deslocar até o consultório. Era Sim. difícil, era caro, né, era custoso para eles. E sempre respondendo o WhatsApp. E eu lembro que foi uma das coisas que você contou na semana, né, antecedendo o curso, que mais me levou a pensar, realmente, eu faço isso o tempo todo, eu respondo dúvidas, eu faço consultas, na verdade, né? Só não prescrevo, mas respondo dúvidas e tomo a responsabilidade para mim, né, amigo? Porque isso, se eu estou dando para você uma orientação, estou tomando para mim a responsabilidade. Com certeza. De condução de caso. Sem Aham. fazer um prontuário, né? Sem fazer um registro disso. Certo. Exatamente. E olha só, aí na dermatologia que eu venho quebrar essa objeção também, claro, tem momentos que a gente precisa, né, do exame físico presencial, a dermatologia tem questões de procedimentos, óbvio, né? Mas muitas questões visuais eu acompanhava também, né, os colegas dermatologistas, eles respondiam, né, e olhavam uma imagem e davam um parecer sobre aquilo, claro, né, mandava investigar melhor e tal. Mas muitas vezes a imagem mais a história já dava uma boa hipótese diagnóstica e segurança ali para o colega. Mas acabava deixando essa consulta na informalidade, né? Então, por isso que é importante, né, formalizar esse atendimento, utilizar os métodos adequados, porque telemedicina, na verdade, já estava sendo feita. Só as pessoas achavam que aquilo era, sei lá, uma interação informal, né? Mas sempre toda interação é um ato médico, né? A gente tem que ter essa ciência, né? E eu li uma coisa Então, tão interessante sobre a questão da teledermatologia, em especial, que assim, a dermatologia elas são mais de 3 mil doenças, e muitas dessas doenças, mesmo a gente fazendo residência ou anos de profissão, a gente nunca teve contato. Você aprendeu a ver as características dela por uma foto, né, por um sim, vídeo, num livro. Então, assim, você é capaz de colocar hipóteses diagnósticas na dermatologia através de uma boa anamnese e também de uma fotografia que seja. Eu acho que só perde um pouco, realmente, na questão do exame físico do cabelo. Acho que a tricoscopia, né, que às vezes já ajuda a gente tanto a fazer vários diagnósticos, mas isso o paciente tem que estar ciente, né, que ele, às vezes, vai precisar de fazer uma biópsia, vai precisar de fazer uma consulta presencial. sim. Isso também, até o colega, né, que não está habituado com a telemedicina, acha que a gente quer resolver tudo por telemedicina. Não é isso. Tem coisa que dá, tem coisa que não dá. O exame físico, às vezes, é necessário, né? E em algumas situações, que mesmo quando você está lá com o paciente na sua frente, o exame físico não muda nada, né? O que você já corroborou na anamnese, e no caso, o que o dermatologista já viu, olhou, né? Porque vocês são muito visuais, né? Então, às vezes não há necessidade de sentir a textura, não há necessidade de outras interações, né? Ou sensibilidade, né? Térmica, dolorosa, em alguns casos, não existe essa necessidade, né?
e quando há necessidade, vai orientar o paciente, ó, isso aqui precisa dessa parte do exame que a gente precisa fazer, e não é possível fazer à distância, né? Então, eu sou a favor sempre do acesso do paciente ao médico, do que restringir, sabe? Então, eu acho que é um ganho. E na questão também, né, agora, né, aqui a gente já resumiu algumas perguntas que eu costumo fazer, né? Você já falou sobre a sua insegurança na época, as objeções, né? Isso já está resolvido. Mas o que te deu mais segurança em relação a essas objeções, o que foi, assim, que você falou, não, agora eu acho que dá para fazer? Olha, sem dúvida, para mim foi o curso, né? Assim, a cada aula que a gente vai aprendendo, você se preparar para atender o paciente e até prepará-lo, né, para esse momento de uma consulta online. E eu percebendo que tinha regulamentação, e hoje tem mais ainda, né, tinha esse respaldo legal em se fazer telemedicina, você contando que a telemedicina ela é usada em vários países, coisas assim, que realmente era do meu eu desconhecia, né, que vários países já usavam isso, não é uma coisa nova, não foi uma coisa só com a pandemia que aconteceu. Então, tudo isso foi juntando e foi me dando um pouco mais de segurança. Mas nada como começar a atender, né? Acho que aquele friozinho da barriga da primeira consulta, a gente sempre vai guardar. Uma coisa que eu acho muito, muito interessante, que me deu muita segurança também, foi começar a ler os materiais que a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia tem a respeito da teledermatologia, né? E existe esse material está disponível no site da SBD, e ele também te dá respaldo. É muito, muito, muito bom trabalhar com segurança. Eu acho que isso o curso me deu, e isso a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia também me dá. Legal. Até, se não me engano, né, eu cheguei a ver esse manual também, ele tem algumas orientações para, por exemplo, o paciente tirar as fotos, fazer o vídeo. Então, antes do atendimento de um paciente, né, que você vai fazer por telemedicina, né, no caso da teledermatologia, você pode mandar uma orientação sobre como coletar as imagens, porque a luz, né, é uma coisa muito importante, né, como é que está a luz ali, uma luz natural ou branca, de preferência, a questão dos ângulos, né, então tirar foto de mais de um ângulo, porque isso também pode dar uma sensação melhor para ver se tem um relevo ou alguma coisa assim, e eu também aconselho, além das fotos, fazer uma filmagem, né, movimentando a câmera, porque você consegue avaliar melhor também essa lesão. E também orientar o paciente, uma pequena régua, né, pode colocar do lado da lesão. Então, são orientações que vão ajudar muito o dermatologista a fazer essa interação à distância. E isso é uma parte da telepropedêutica médica, né? Então, é uma tele, né? É novo, né? Telepropedêutica. Então, eu acho que o manual dele, da SBD, traz algumas coisas nesse sentido também, né? Traz, sim. E a gente vai vendo que o paciente também é novo, né, Adruba? A gente percebe, eu não sei, você tem muito mais experiência em atendimento online que eu, mas para o paciente também é novo. E ele receber de antemão orientações, dá para você também, passa a ele uma certa tranquilidade que vai dar certo, né? Dá para o paciente melhor condição dele também te ajudar. E às vezes a gente pede que uma pessoa a mais esteja ali, aquele tipo o kit boas-vindas, né? Que aí você manda ali e o paciente se sente mais seguro também. Às vezes eu pergunto para ele a experiência dele, né? O que ele achou? E a maioria acha muito interessante, muito, muito fácil às vezes, né? Eu fiz uma enquete acho que foi ontem, no Instagram, no meu perfil, perguntando se alguém tinha sido atendido por telemedicina. E a maioria absoluta não tinha sido atendido. Sabia da existência, mas não tinha sido atendido. Então, é muito importante que a gente possa preparar nosso paciente também, ele preparar o ambiente que ele vai estar, né, como você ensinou, sem ruído, né, sem distração. Nosso ambiente também, um ambiente mais calmo. A gente tem criança, a gente sabe que às vezes tumultua ali um pouquinho, se a gente está em casa. Então, tudo isso, esse passo a passo é importante para o paciente e para dar segurança para nós, médicos também. É isso aí. E a questão desse kit boas-vindas é bem legal, né? Foi uma coisa lá do curso, né? E a gente que deu esse nome, porque
antes, né, quando faz o agendamento, tudo, você já pode preparar o paciente para essa consulta, né? E no caso da dermatologia, além de colocar aqueles itens, né, uma boa conexão para a internet, né, uma boa luz frontal, né, você também pode incluir essas orientações para ele coletar as imagens e já até enviar, né, de forma antecipada, para quando na hora da consulta você já abrir e ter aquelas imagens. Porque na hora que ele está na câmera ali, você até pode pedir para filmar ali, olhar, né? Mas ter as imagens em uma boa definição, em close, né? E também esses detalhezinhos, às vezes, de uma régua, alguma coisa para você comparar o tamanho, ajuda bastante. E para você colocar no prontuário do paciente, né? A gente já Uhum. tem dentro dos prontuários eletrônicos uma ferramenta para você colocar os arquivos, você deixa ele arquivado, assim como eu faço no consultório, às vezes, uma foto da antroscopia, uma foto de uma lesão, né, uma pinta que eu quero acompanhar mais de perto, a gente tem essa ferramenta também que você pode usar. Uhum. E agora, né, a gente já está falando do atendimento, tudo, mas quando começou efetivamente o seu primeiro atendimento formal? Assim, quando é que você fez o primeiro atendimento formal de telemedicina? Agora, vou mandar o link, a pessoa vai acessar, vou registrar no portal eletrônico, toda aquela formalidade. Né? Assim, olha, eu vou te contar que eu era bem cru nessa história. Eu não sabia o que era um certificado digital. Eu tenho que agradecer muito a você. Eu não sabia nada daquilo, não sabia o que era um certificado digital. Eu tinha já um prontuário eletrônico muito bom no consultório, mas ele tinha a ferramenta de telemedicina, mas eu nunca tinha usado. Então, foi mais ou menos mais ou menos em maio, assim, eu consegui fazer. Na verdade, eu fiz um retorno de um paciente meu. Eu acho que a telemedicina me ajudou muito nisso. Eu tenho pacientes aqui de Nós de Minas inteiro. Eu fiz um retorno de um paciente meu por telemedicina e eu tenho instruído eles a fazer, porque muitas vezes você vai querer só saber da adaptação da medicação também. Não precisa do paciente se deslocar. Eu tenho um paciente da Bahia aqui, então ele se deslocou pelo menos 300 quilômetros para estar aqui. Não é todo dia que ele consegue fazer isso, né? Então, foi um retorno. E deu tudo certo, foi ótimo. E aí, então, agora, recentemente, eu atendi um paciente na Argentina. Olha só onde é que eu já caminhei, né? Em Rosário. Atendi um paciente em Rosário, parente de um colega aqui, de Montes Claros. E foi super tranquilo também. Aí a gente já dá aquela respirada, já consegue fazer as coisas com mais tranquilidade, né? Já flui melhor. Legal. Não, é a melhor maneira, assim, né, de quem tem um consultório, né, e já quer introduzir a telemedicina na prática, eu acho muito rápido, muito fácil. Começa pelos retornos, né, porque às vezes você já fez o exame físico, tá ok, é um exame complementar que você solicitou, que você não vai ter necessidade de fazer o exame físico novamente, ou ajuste de medicação, ou até para saber se está tudo bem, né, se o paciente está bem, né, com o tratamento instituído, porque aí você cria vínculo, né. Eu já acompanhei alguns colegas e tal, e eu lembro que isso eu trago na medicina de família, né? A medicina de família a gente tem aquela coisa do atendimento ao longo do tempo do paciente. E eu vi algumas situações de colegas que às vezes atendem e o paciente pergunta: eu preciso voltar, doutor? E o colega fala assim: não, não, se melhorar não precisa voltar, sabe? Eu acho que, eu trago isso da medicina de família, eu falo: não, se melhorar, principalmente eu quero saber que você melhorou, eu quero que você volte. E hoje, com a telemedicina, porque o paciente também, quando ele está bem, ele não vai querer se deslocar, sair, só para dizer que melhorou. E com a telemedicina, a gente pode fazer essa consulta online para saber que ele melhorou, para saber que o tratamento foi eficaz. Algumas doenças, elas têm uma repetição, né? Quadros alérgicos, urticária, né, por exemplo. E aí você sabe, ó, esse medicamento funcionou, tal, se tiver uma nova crise, pode repetir, até passar comigo, alguma coisa, né? Você pode dar uma orientação. Então, acho que a telemedicina pode ajudar no fortalecimento do vínculo, né, entre médico e paciente. E eu sinto isso, acho que quando você dá para o paciente, em especial tendo muita criança, eu fiz pediatria antes de fazer dermato, caminho foi longo, assim, caminho foi longo. E aí eu tenho muitos pacientes que têm dermatite atópica, as crianças, né? Então, quando você dá aos pais essa possibilidade, né, de uma intercorrência, ou de eles estarem viajando de repente, eles conseguirem esse acesso até você, é muito gratificante para eles também. E valoriza seu trabalho enquanto médico, né? Eu não acho que você tem que falar, não, se você melhorar, você não volta, não é assim. Né? Eu quero realmente que você melhore, que você fique bem, você me indique meu trabalho,
E eu entendo que é importante que o paciente tenha realmente um contato com você. E a telemedicina também encurta essas distâncias. Né? Sim. Eu trago isso até porque muitos colegas às vezes falam, mas se eu der retorno para todo mundo, vou ocupar minha agenda com retorno, né? Aí eu falo, então, olha aí uma oportunidade da telemedicina. Tu pode separar um horário para fazer esses retornos desses pacientes, né? Que é só para saber a evolução, um horário separado da tua agenda do consultório. E aí você maneja a sua agenda, né? Otimiza a agenda, na verdade. E você mantém aquele vínculo, né? É que eu sou médico de família, eu adoro essa coisa de vínculo médico-paciente. Relação médico-paciente é comigo, eu adoro esse assunto. Bom, não, eu acho que assim, e a telemedicina ela te dá essa oportunidade de você trabalhar, hoje eu entendo isso, de você trabalhar fora dos horários que às vezes as pessoas elas têm uma urgência, elas têm uma necessidade de saber se aquilo ela precisa de saindo do âmbito da dermato, de ir ao hospital, de levar o filho no hospital, então assim, isso, se você atende em horários alternativos, digamos assim, isso também conta a seu favor em termos de quantidade de pacientes que você vai atender. E eu penso que isso é igual quando a gente sai da residência, né? Os pacientes iniciais, a gente fica aqui, nossa, não tem um preceptor para discutir o caso, e aí você vai você mesmo conduzindo, você mesmo vendo o que funciona, o que não funciona para você, para o seu público, para o seu paciente. Isso vai te dando. Eu tenho certeza que em 2023 eu já vou estar muito mais tranquila em relação à telemedicina do que em 2022, mas já foi um salto bem grande. Certo. E desse primeiro atendimento, para o retorno, né? Depois você começou a fazer mais telemedicina e hoje você está trabalhando num projeto, vamos falar assim, né? De interiorização da especialidade, né? Da dermatologia. Conta um pouquinho mais como é que é esse teu trabalho. E aí a história, né? A história do curso, o curso não para só na questão da teoria, né, da telemedicina do curso, ele vai muito além disso. E tem uma rede de apoio muito grande de vocês, por parte de quem ministra o curso, mas também por parte dos colegas que vão trocando experiências, e essa troca é riquíssima. É riquíssima, aquele grupo de WhatsApp é uma preciosidade. E numa dessas trocas, as pessoas começaram a colocar as oportunidades. Qual era a oportunidade de você atender telemedicina? Talvez aqui na minha cidade, as pessoas ainda estão começando, né? Vocês estão no sul, eu estou aqui no norte de Minas ainda, as pessoas ainda estão... É tudo muito pertinho, às vezes, né? Eles querem ir até o E numa dessas oportunidades, de uma seleção que o Hospital da Beneficência Portuguesa estava fazendo, em São Paulo, selecionando médicos especialistas para trabalhar no Telenordeste, que é um projeto não só da Beneficência, mas também do Sírio, do Einstein, do Moinho de Vento, vários dos hospitais, grandes hospitais, e consiste o projeto em você trabalhar com os médicos da UBS, das regiões, no meu caso, das regiões do Maranhão, do Piauí e de Alagoas, e eu vou fazer o que eu sempre fiz com meus alunos e meus residentes, quando eu era preceptora da residência de pediatria. Eu vou discutir caso com eles. Então, eles estão do lado de lá da câmera com o paciente e a gente atende o paciente junto. E eles mandam fotos, enviam arquivos, as câmeras, elas realmente são preparadas para a telemedicina. É uma experiência única para mim, que gosto de tratar a doença, eu gosto de dermatologia clínica, sempre quis voltar para o SUS, então eu estou super realizada com esse projeto. Legal. É um projeto que vai até o final de 2023, com tendência a ser replicado. Então, para mim, está sendo riquíssimo. E eu devo isso à telemedicina, né? Conhecer colegas de São Paulo, que são especialistas em várias áreas, e trabalhar com os colegas que às vezes são recém-formados, que têm dificuldades na dermatologia básica. E o quanto é possível, né? Esses dias a gente estava com pacientes, assim, pacientes com câncer de pele, que você olha, bate o olho e fala, nossa, mas isso não basta, isso aqui eu não preciso nem chegar muito perto, manda a foto, mas você consegue ver, você consegue ajudar o outro à distância. É muito interessante, muito gratificante esse projeto. Nossa, muito legal. E sabe, esse tipo de modalidade, né, que tem um médico lá junto com o paciente, o especialista à distância, ela vai ser muito importante para interiorizar, né, o acesso dos pacientes aos especialistas. Porque no interior lá, do Maranhão, do Piauí, né, não tem um dermatologista, às vezes num raio aí de 300 quilômetros, às vezes, né? Pensar
pensar ali, falando de SUS, né? Às vezes tem um particular, alguém ali que atende particular, mas às vezes para o Sistema Único de Saúde não tem, né? Então você está dando essa oportunidade. E você ter o colega médico da atenção primária lá do lado do paciente, ele pode ser, os seus olhos estão ali, né? Você está acompanhando numa câmera de alta definição, né? Nesse teu projeto aí, é uma câmera boa, né? Mas ele pode ser tuas mãos, né? Ele pode fazer o exame de sensibilidade, você pode orientar o colega na coleta desses sinais que você precisa saber, né? Então, Exatamente. fica muito melhor, né, também. Isso No deve te passar Maranhão, mais tranquilidade, né? no Maranhão, por exemplo, tem muitos casos de hanseníase, né? E eles conseguem fazer o exame de palpação de nervo, de sensibilidade. A gente fica também mais tranquilo daqui ajudando, muita neuropatia. E casos que às vezes se arrastam por anos sem uma resolução, porque está ali na lista de espera do especialista. E é por Sim. isso que eu acho que é uma oportunidade muito bacana para a gente também fazer o bem, né, Asdrubal? A gente quer também ter esse legado, essa coisa de, nossa, eu fiz uma coisa que impactou positivamente na vida da população em tal lugar, assim. E eu penso que isso aí vai ser uma realidade muito fácil. A minha região tem uma lista enorme de espera de especialistas. E eu estou falando de uma região que está no centro, né? Você imagina no interior de Minas, mais no interior ainda, como é difícil você chegar no especialista. Então, eu acho que as prefeituras, elas já estão, eu acredito que no Sul já até tenha isso, né? Elas já estão entendendo que, assim, elas vão até conseguir reduzir custos. Sim, porque deslocamento, né, de transporte do paciente, né, para o próprio paciente também, muitos perdem um dia ou dois até de trabalho quando tem que se deslocar, então tem várias vantagens. E também pode ser uma maneira de você fazer uma teletriagem médica, de ver assim, ó, essa situação realmente precisa desse deslocamento, o paciente precisa ir. Mas essa situação aqui, ou várias outras, pode ser resolvido ali mesmo na atenção primária, junto com o apoio do médico especialista que está na telemedicina, né, na teleinterconsulta. Então, realmente é promissor, né? Eu acredito muito nisso. E aí que você falou, né, desse negócio de fazer algo, um legado, né? Eu também, eu falo de telemedicina porque eu acredito muito nessa ferramenta. E eu acho que ela vai dar cada vez mais acesso às pessoas à saúde, vai melhorar as condições, né, de saúde da população em geral e também para os médicos, né? Porque eu acredito muito que o médico que está bem, né, que está descansado, que está feliz, está bem remunerado, ele vai poder atuar melhor e ajudar melhor as pessoas, né? E a telemedicina dá essa qualidade de vida também, né, para o colega Com médico. certeza, você não precisa se deslocar, de repente você tem um ambiente na sua casa, um escritório que você pode fazer na sua casa, às vezes você tem até um gasto, às vezes tem gente que só lida com a telemedicina, não precisa de um espaço físico, de local, um espaço físico, né, para fazer isso. Tem a questão dos horários que você pode escolher. Você pode estar viajando e estar fazendo telemedicina. A gente tem, dentro do Telenordeste, tem colegas que atendem, eles moram no exterior. Então, olha só a capacidade. Você mora em outro país e você continua atuando no seu país. Isso, antigamente, isso era impossível. E por que não a gente ser bem remunerado, né, Andrew? Parar com essa ideia de que médico tem que fazer 100% de caridade. A gente tem boleto para pagar, a gente tem nossos sonhos, nossos filhos. E está tudo certo, a gente ganhar por isso também. Reduzir Sim. essas consultas de WhatsApp que você disse no início aí, que as pessoas elas possam entender que o seu trabalho ele é valoroso. Né? Você estudou muito para estar ali, sua experiência de anos de profissão, ela tem que realmente fazer a diferença, valer, para que a gente também seja bem remunerado. Não existe isso mais de fazer as coisas Isso, de casa. Não vejo como. exato. Não, isso também reflete no melhor atendimento para o paciente, porque o médico também reinveste na sua formação, né? Então, o médico que não tem uma renda que ele consiga dar suporte à família dele, como é que ele vai reinvestir na profissão dele, né? Pagando um curso ou viajando para fazer uma atualização, né? Principalmente na área, por exemplo, da dermatologia, que tem procedimentos, né? Não tem como fazer EAD de procedimento, você vai ter que ir lá fazer o curso de, Nossa, né, mas de isso para a gente procedimento. também é a mesma coisa. O curso ser 100% online, eu acho assim, fantástico, porque eu posso fazer, por exemplo, a minha casa, né? Eu não preciso Uhum. deixar de trabalhar para fazer o curso. E outros É, cursos também. Não preciso de me deslocar, de pagar um hotel, pagar uma. No meu caso, eu estou longe
estou a 420 quilômetros de BH, né, da capital. Então, qualquer coisa eu tenho que deixar um dia, eu sou igual aquele paciente, eu fico 2 dias sem trabalhar, para ir e para voltar. Então, já Verdade, também. Então, assim na medicina também, tem coisa que a gente vai ter no EAD, vai conseguir fazer, mas tem algumas coisas que a gente precisa ir, né, no local. E, então, assim, a telemedicina tem esse lance também, né, você falou da viagem, eu sou um, né, agora semana que vem eu vou ficar de férias, mas eu já programei de atender. Não. É que eu não consigo, não, eu fico com vontade de atender, sabe? Eu gosto de falar com as pessoas e tal, aí eu fico sentindo falta, né? Aí eu já programei uns horários para deixar a agenda ali e tal, né? E sempre tem alguém que precisa de alguma coisa, né? Hoje mesmo foi um caso, estava atendendo no presencial, aí recebi uma mensagem de uma paciente, né? Eu já tinha examinado ela, estava tudo bem. E naquele momento, ela falou que estava tudo bem, ela não queria uma medicação assim mais relacionada a transtorno de ansiedade, ela falou que ia tentar levar aquilo, né, sem medicamento. Aí ela me entrou em contato e falou, preciso falar contigo e tal. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu te atendo hoje à noite agora, né? Eu fiz a consulta dela às 20 horas e 15 minutos, por exemplo. E aí ela falou, tá, então, que bom, obrigado, né? E entramos online, eu já tinha examinado ela, sabia que não ia precisar de exame físico novamente, pude atendê-la, resolvemos ali a situação e, né, fico mais tranquilo, né, que ela está bem medicada, né? E ela se sentiu muito grata, né? Porque tinha um atendimento na hora que ela precisava, né? Não ia precisar esperar para ir no consultório amanhã, por exemplo, né? Então, cada vez mais esses pacientes, eles existem, né? Assim, cada vez sim, mais as pessoas querem as coisas para ontem, né? Não existe mais isso, eu vou esperar o médico ter um horário, e aí daqui 2 semanas, ainda mais a dermato, às vezes é bem agudo, né, o quadro. é, Em viagem, de repente, eu começo com urticária, ou a criança teve uma reagudização de uma dermatite. Então, são casos que às vezes precisam imediatamente de cuidado mesmo, às vezes de orientação, de cuidado. Eu acho que tem muitas vantagens. E hoje eu vejo que as vantagens, elas ultrapassam muito a questão do exame físico. Eu acho que ele fica até, assim, pequeno em relação a tudo aquilo que a gente pode oferecer para o nosso paciente, de benefício. E você sabe que na dermato, vou puxar mais uma vez na dermato, o que é comum ainda, né? Mas vai diminuir. É que você às vezes atende a pessoa e ela não tem mais nenhuma lesão de pele para mostrar. Aí ela pega o celular e fala assim, olha, doutora, mas eu tirei foto. E ela mostra a foto, né? Praticamente é a telemedicina, só que presencial, que é uma foto do passado, né? E outra coisa, eu acho que não é o exame físico que é primordial, na verdade, é uma boa anamnese, né? Não tem como. Se você tem o cuidado de escutar o paciente, a evolução da lesão, se ele pode te mostrar uma foto ou não, isso tudo Sim. já ajuda bastante. Então, o que você tem que saber colher mesmo é uma boa anamnese. Ela vai resolver 80% dos problemas. Claro, aí você entra num grupo de diagnósticos diferenciais, talvez você precise, né, de complementar com o exame, ou de uma biópsia, ou mesmo o paciente pode retornar para você com a biópsia da cidade que ele está, o exame da cidade que ele está, já ajuda, ele não precisa de fazer um novo retorno. Então, a dermato, ela tem muito, muito mesmo que oferecer em relação à telemedicina para o paciente. Eu acho que é legal também, porque nós médicos, a gente sempre trabalhou em equipe, né, e tal, mas o médico, ele é um pouco mais, assim, consultório, ele mesmo, sozinho, né, e a telemedicina eu vejo como algo que vai estimular uma colaboração, uma rede de colaboração entre os médicos. Então, por exemplo, vamos dizer que você fez um atendimento do paciente que precisa de uma biópsia, e é de uma cidade que tem um colega teu que é cirurgião geral, né? Tu conhece ele e tal, e é uma biópsia, né, que você vai orientar a esse colega, olha, preciso de uma biópsia incisional, não sei o que, dessa maneira, né? Então, você pode fazer essa rede de colaboração, né? Falar, você vai procurar tal médico, ele vai coletar esse material, você manda para o laboratório, depois vai mandar o exame para mim, né? Claro que tem situações que o dermatologista, ele gosta dele fazer a biópsia, né? Tem essas situações também, né? Precisa de mais de uma amostra, né? Aquelas doenças inflamatórias, né? Então, tá. Mas tem situação que não, que eu acho possível o outro colega fazer e ele vai mandar o laudo, né? Então, essa rede de colaboração, né, a gente precisa
estimular, né, entre os médicos, né? É o networking também em prol do paciente. E no meu caso, mais ainda, porque eu não trabalho com nada cirúrgico. Ah, Faço área cirúrgica, mas aqui na minha cidade eu tenho colegas que a gente consegue orientar cada dia mais a biópsia no local, senador, tudo certinho. Isso. Até aqui a gente já está fazendo aqui mais a telepropedêutica também. Acho que é uma paixão, né, da semiologia médica e tal. Olha também o que pode ser feito, né? Para o colega, tu pode tirar a foto da lesão e fazer uma marcação de como você quer a biópsia, por exemplo. De que área, né? Isso. Já fez, Olha? Tá, Olha já só. E, assim, quanto mais você tem essa rede de apoio, mais as coisas funcionam para o seu paciente, né? Assim, porque quando ele traz uma biópsia de alguém que fez o lugar errado, você pensa, nossa, mas isso aqui, a tal da correlação clínico-patológica, meu Deus, isso não tem nada a ver. Aí você liga para o patologista conhecido, que aí vai discutir o caso com ele, né? Então, eu acho que tem que ter rede de apoio, sim, e essa questão da propedêutica, ela é uma arma boa, mas a cada ano que passa, né, Azul, eu não sei quantos anos você tem de formado, eu falei que eu tenho 21, né, muito tempo, a gente vai precisando menos dos exames, né, assim, você vai pedindo exames mais pontuais mesmo, né, não sei exames de sangue que você realmente precisa, sei lá, uma queda de cabelo, investigação da colagenose, mas para o dia a dia você consegue fazer uma boa consulta. É o que me encanta na dermatologia, essa resolutividade, né? Não precisa voltar para aquele monte de exames, a gente já sai dali com o diagnóstico, e aí você já consegue ajudar o paciente. Legal. E nessas histórias aí, tem alguma história que te marcou em relação à telemedicina, né? Desses atendimentos, por exemplo, que você está fazendo, que você falou que é muito legal. Tem alguma história que te marcou? Sim, tem sim. Tem uma pacientezinha, uma senhora, né, que eu atendi, foi uma das primeiras pacientes que eu atendi no Telenordeste, e ela falou comigo assim, que ela tinha uma lesão no pé, na verdade, ela tinha uma neuropatia, que eles mandaram para dermato, mas na verdade a paciente era diabética, ela tinha uma série de outras coisas, e aí ela falava comigo assim, doutora, eu preciso melhorar o meu pé, eu falei, que tudo, aquele chinelinho mais simples e tudo, porque eu quero dançar carimbó. Eu falei, que delícia. Assim, de coisas boas, né? Tipo assim, eu quero dançar um carimbó. E como você, às vezes, eu gosto de gente, né? Assim, quem faz medicina tem que gostar de gente, tem que gostar de conversar com a gente. E aquilo enche, eu falei, nossa, nós vamos ter que dar um jeito nesse pé urgentemente. Ela tinha ali uma úlcera, nós vamos ter que organizar para você dançar seu carimbó. Aí no retorno ela já estava melhor, ela já estava quase indo lá dançar o carimbó. Então, muito gostoso, né? Assim, Legal. Realmente, essas coisas que valem muito a pena, né? A gente fica muito feliz com isso. E em relação também ao nosso tema hoje também, você gostaria de deixar alguma mensagem para os colegas médicos, né? Sobre a telemedicina e também sobre, né, a medicina, né? Porque eu acho que o grande tema, a telemedicina é a ferramenta, né? Mas acho que o grande tema é a medicina, né? Eu acho que, assim, a gente viveu momentos muito difíceis nos últimos anos, né? Antes da pandemia, em especial, a nossa profissão era uma profissão que tinha uma certa valorização e as pessoas foram perdendo, assim, perdendo realmente, assim, a visão de que o médico era necessário, né? E na pandemia veio aquela coisa, a gente não sabia, a dermato em especial, como é que ia voltar a ter paciente na dermatologia. E isso deu em mim, e eu acho que alguns colegas aqui também, um desânimo. E como 2021 e 2022 foram anos de crescimento, né? De crescimento e valorização do médico, dos profissionais de saúde, nós nos reinventamos e a telemedicina ela entra aí, né? Nessa reinvenção. Como que eu posso superar alguns desafios que surgiram? E eu sou extremamente grata ao Fred, em especial, mas assim, que me apresentou você, sua equipe, as pessoas que fizeram curso comigo, meus colegas lá do WhatsApp, cada vitória que um terminava o curso, que fazia um atendimento, a gente ficava assim, nossa, então também posso, né? Como é importante. Depois do seu curso, eu tenho um site, eu já tenho, assim, ferramentas como doutorado, eu já entendi qual a necessidade de ter um posicionamento melhor em relação ao Instagram, em relação a várias outras, as redes sociais em geral. Então, tudo isso eu abri meus olhos muito
fazendo o curso. Então, minha indicação aos colegas é que, se é uma vontade que você tem de conhecer um pouco mais, pode acompanhar a semana da telemedicina, pode acompanhar o canal do Brasil, que vale a pena. E vocês dão um suporte muito grande, até hoje, né? Dão um suporte muito grande para a gente. Eu sou muito grata a vocês por isso. Ah, que isso, obrigado. E eu fico muito feliz porque as redes sociais dão essa amplitude para a gente também acompanhar, né, vocês, né, os nossos alunos, e a gente vê a evolução, né, de começar, teve vários, né, que nunca fizeram live, nunca, né, colocaram-se, né, para falar sobre um assunto médico, né, informativo, né, e hoje estão fazendo, né, e eu fico muito feliz. Então, é muito gratificante, né, essa evolução que a gente vê dos alunos, né, e eu fico muito honrado também de alunos, né, já formados há algum tempo, experientes, com 2 residências, né, alguns doutores em medicina, né, com doutorado, né, sendo alunos do meu curso, né, eu fico muito feliz, né, então é gratificante pra caramba, muito legal. Muito obrigado, doutora Tassiana, por esse momento da gente poder ter essa interação. Espero que tenha outras vezes, né? Já deixo aberto aqui o convite e também, caso você veja algum assunto que, poxa, Zdrogo, seria legal a gente levar isso, né, para o público, para os nossos colegas médicos também. Fico à disposição, tá? Fico muito feliz mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, e pode deixar que eu vou te lembrar dessa disponibilidade para a gente falar com os alunos, que realmente os acadêmicos hoje, eles não entendem muito do que está acontecendo, né, dessas ferramentas novas de medicina. E vai ser muito bom que você possa me ajudar nisso no ano de 2023, e pode deixar que eu te convido. Muito obrigada pelo espaço, obrigada pelo apoio, e estou aqui também, se precisar, nós vamos conversar novamente. Tá certo. Então, tá bom. Muito obrigado. Encerrando aqui, pessoal. Se você é médico e deseja também iniciar e ampliar os seus atendimentos via telemedicina de forma segura, toda semana eu faço lives aqui no Instagram, no YouTube, nas redes sociais. Então, pode seguir, ou se gostou do material, manda para os seus colegas também que têm curiosidade sobre o assunto. E vamos lá. Muito obrigado e até breve. Obrigado, doutora Tassiana. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal aqui no Instagram. E vou fechando aqui também. Um minutinho.